da aresta pela raiz de 3. Seria útil aqui também vocês saberem que a medida, os valores aproximados de raiz de 2 e raiz de 3 são respectivamente iguais a 1,4 e 1,7, num arredondamento meio porco da raiz de 3 para 1,7, mas enfim, pelo menos a primeira casa decimal é bom a gente saber. Isso permite que vocês digam que aquela diagonal menor, a diagonal que está ali embaixo, mede aproximadamente 40% a mais que a medida da aresta. 40% a mais que a medida da aresta. E a diagonal grande, aquela que vocês estão vendo ali em cima, mede aproximadamente 70% a mais. Em outras palavras, se aquela aresta mede 100, a aresta que está de pé, a diagonal que está deitada mede mais ou menos 140, um pouquinho mais que isso, na verdade, e a diagonal atravessada mede aproximadamente 170, também um pouquinho mais do que isso. Eu insisto nesse aspecto porque é muito importante, além de vocês saberem as expressões, vocês darem significado para elas, vocês terem a consciência de que raiz de 3 não é simplesmente um símbolo matemático, não, é um número que tem valor, tanto valor quanto qualquer outro número inteiro ou fracionário, cujo valor tenha mais significado naturalmente para nós nessas condições. A partir daí, indo para a síntese do cubo em termos de elementos superficiais, todas as arestas têm rigorosamente a mesma medida, como vocês sabem de outros carnavais. A área da base do cubo, a base é uma figura plana, é um quadrado como qualquer outro, portanto, naturalmente, é igual ao lado, a medida da aresta elevada ao quadrado. Quando a gente considera a superfície lateral do cubo, a gente tem que lembrar que são 4 as superfícies laterais. E para quem não tem familiaridade com esse conceito, eu dou uma recomendação muito simples. A melhor maneira, a maneira mais prática, simples da gente identificar a superfície lateral de um sólido é a gente imaginar que encolheu e resolveu caminhar em torno dele. Quando a gente caminha em torno dele, o que a gente enxerga nessa caminhada, nós, é claro, seres microscópicos, corresponde à reunião, ao conjunto de superfícies que, por sua vez, representa a superfície lateral. Então, nesse caso, se eu imaginar que eu encolhi e caminhei em torno desse sólido, eu enxergarei, evidentemente, nessas condições, o equivalente a 4 superfícies, ou 4 quadrados, e, consequentemente, então, a área lateral vai ser representada, nesse caso, por 4 vezes o quadrado do lado, certo? Muito bem. Se eu pensar agora no total, eu tenho que pensar em todas as superfícies do cubo, e o cubo não se chama hexaedro regular à toa, são 6 faces quadradas, e, portanto, naturalmente, a área total vai ser igual a 6 vezes a medida do quadrado, ou o quadrado, perdão, da medida da área. Cálculo de volume realizado rigorosamente da mesma forma. Basta multiplicar a área da base pela altura. Multiplica a área da base pela altura. Nesse caso, se nós multiplicarmos a área da base pela altura, chegaremos à conclusão de que a área da base é igual a aresta elevado ao quadrado e a altura também é igual à medida da aresta. Naturalmente, portanto, A ao quadrado vezes A vai dar A elevado ao cubo, e para quem não sabe, cálculo de volume realizado rigorosamente da mesma forma. Basta multiplicar a área da base pela altura. Multiplica a área da base pela altura. Nesse caso, se nós multiplicarmos a área da base pela altura, chegaremos à conclusão de que a área da base é igual a aresta elevado ao quadrado e a altura também é igual à medida da aresta. Naturalmente, portanto, A ao quadrado vezes A vai dar A elevado ao cubo, e para quem não